O tetracampeão mundial Max Verstappen permanecerá na Red Bull durante a temporada de 2026. Mas essa decisão realmente encerrou de forma definitiva as possibilidades para a Mercedes? Ou Toto Wolff já está arquitetando sua próxima estratégia para finalmente conseguir contratar o piloto mais cobiçado do grid? A declaração de Helmut Marko pode ter alterado completamente as estratégias da escuderia alemã, e os desdobramentos dessa escolha vão muito além do que se pode imaginar. Vamos partir do fundamental. Por várias semanas, o paddock da Fórmula 1 fervilhava com especulações sobre uma eventual transferência de Verstappen para a Mercedes. O núcleo de toda essa especulação era uma condição particular no acordo do holandês com a Red Bull. Esta condição possibilitaria sua saída da equipe caso não figurasse entre os 3 primeiros no campeonato quando chegassem as férias de verão. Parecia direto, correto? Se a Red Bull não fornecesse performance, Verstappen teria liberdade completa para buscar novos horizontes. E qual seria o destino mais óbvio? Precisamente, a Mercedes de Toto Wolff. Porém, a realidade se revelou bastante distinta do que muitos antecipavam. Com somente mais uma prova antes da condição entrar em ação, Verstappen está matematicamente assegurado na 3ª colocação do campeonato. A vantagem de pontos sobre George Russell, que está imediatamente atrás dele, é ampla demais para ser revertida em apenas um único fim de semana de competição. Portanto, tecnicamente, a conhecida condição perdeu sua importância prática. Mas será que essa era verdadeiramente a questão central por trás de uma eventual transferência? Aqui surge um aspecto muito fascinante que poucos estão abordando. Mesmo durante os momentos mais intensos das especulações sobre a mudança de Verstappen para a Mercedes, virtualmente ninguém acreditava genuinamente que ele ficaria fora do top 3. O tetracampeão mundial pode até estar enfrentando alguns obstáculos com a performance atual da Red Bull, mas ainda assim preserva uma regularidade notável. Isso indica que, se ele realmente considerasse uma transferência, seria por decisão pessoal, não devido a uma condição contratual. E é exatamente nesse ponto que a situação se torna ainda mais intrincada. Porque vamos ser realistas sobre o panorama atual. Enquanto a Red Bull pode estar atravessando algumas instabilidades, a Mercedes parece estar numa trajetória ainda mais preocupante. A escuderia alemã, que dominou a era híbrida da Fórmula 1, está visivelmente perdendo posição nesta temporada. As atuações inconsistentes, os problemas de evolução do carro e a dificuldade para encontrar o acerto ideal estão colocando a Mercedes numa situação complicada. Será que essa seria verdadeiramente a melhor alternativa para um piloto do nível de Verstappen? Toto Wolff jamais disfarçou seu desejo em recrutar o holandês. Para o dirigente da Mercedes, Verstappen simboliza o piloto ideal, aquele que pode fazer a diferença entre conquistar campeonatos ou permanecer no meio do pelotão. Wolff sempre quer os pilotos mais velozes em seus carros, e para ele, Max Verstappen é precisamente isso. Mas essa fixação do dirigente austríaco gerou uma situação muito tensa dentro da própria escuderia alemã. George Russell e Andrea Kimi Antonelli estavam plenamente conscientes da ameaça que Verstappen significava para suas posições na Mercedes. Russell, que assumiu a liderança da escuderia após a partida de Lewis Hamilton para a Ferrari, compreendia que sua posição poderia estar em perigo caso a Mercedes conseguisse persuadir o tetracampeão mundial. Já Antonelli, o jovem italiano que está apenas iniciando sua jornada na Fórmula 1, também sentia a pressão de uma possível chegada do holandês. Agora, com a confirmação de que Verstappen continua na Red Bull, tanto Russell quanto Antonelli podem respirar mais tranquilos. Pelo menos temporariamente. Wolff já sinalizou nas últimas semanas que preservar a dupla atual era uma prioridade para a escuderia, e tudo sugere que a formação da Mercedes permanecerá intacta para a nova era regulamentar que se inicia em 2026.
Mas aqui está o aspecto fundamental que muitos estão desconsiderando. O fato de Verstappen não se transferir para a Mercedes em 2026 não significa que Wolff abandonou seus objetivos. Na realidade, pode ser exatamente o oposto. O dirigente da Mercedes pode estar executando um jogo muito mais extenso e estratégico do que supomos. Verstappen está se posicionando de maneira muito astuta. Ao continuar na Red Bull por mais uma temporada, ele terá a chance perfeita para observar como todas as escuderias se ajustam às novas regras técnicas de 2026. É uma estratégia de mestre, porque ele poderá analisar qual equipe realmente emergiria como favorita antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro. E se a Mercedes conseguir se reestruturar e retornar à competitividade, ela automaticamente se tornaria a alternativa mais lógica para o holandês em 2027. Isso gera uma situação muito interessante do ponto de vista contratual. Tanto Russell quanto Antonelli possuem acordos que se encerram no final desta temporada. Wolff certamente ficará satisfeito em propor pelo menos a um deles um contrato de apenas um ano, preservando assim a flexibilidade necessária caso apareça uma oportunidade de contratar Verstappen no futuro próximo. Mas aqui aparece uma questão sensível. A possibilidade de Russell aceitar um contrato de apenas um ano não é muito elevada. Ele tem sido o nome mais relacionado a uma possível saída da Mercedes caso Verstappen chegasse à escuderia. Após assumir a liderança da equipe com a partida de Lewis Hamilton para a Ferrari, Russell naturalmente deseja estabilidade de longo prazo para seu futuro na Fórmula 1. Aceitar um contrato de um ano seria praticamente reconhecer que ele está sendo mantido apenas como uma alternativa temporária. A situação de Antonelli é completamente distinta. O jovem italiano é considerado uma promessa da Mercedes e está distante de ser um produto finalizado. A escuderia alemã claramente deseja ter tempo para desenvolver o talento do garoto sem pressão. Antonelli teve um começo consistente em sua temporada de estreia, mas recentemente atravessou alguns momentos mais complicados. A Mercedes não esperava que ele fosse um piloto completo já em sua primeira temporada, e isso é perfeitamente compreensível. Vale recordar que muitas lendas da Fórmula 1, incluindo o próprio Verstappen, passaram por períodos difíceis quando eram jovens, cometendo vários erros durante o processo de aprendizado. Wolff certamente mantém isso em mente quando avalia o progresso de Antonelli. O dirigente da Mercedes fez uma promessa para si mesmo depois de perder Verstappen no meio da década de 2010. Ele não deseja que outro possível superstar escape de suas mãos novamente. Um detalhe interessante é que Antonelli possui um contrato que se encerra com a equipe de Fórmula 1, mas mantém um vínculo de longo prazo com a Mercedes como corporação. Isso oferece à escuderia alemã uma margem de manobra muito maior para administrar o futuro do jovem piloto, independentemente do que ocorra com a situação de Verstappen. Com o grid praticamente estabelecido para a próxima temporada, quando as novas regras entrarão em vigor, é muito provável que as especulações comecem a circular novamente no próximo ano. Será o momento em que a hierarquia das escuderias ficará mais evidente e todos poderão avaliar melhor quem realmente se beneficiou das mudanças regulamentares. A decisão de Verstappen de continuar na Red Bull por mais um ano pode parecer o encerramento de uma novela, mas na verdade pode ser apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais extensa e complexa. Toto Wolff é reconhecido por sua persistência e visão de longo prazo. Ele compreende que ter Verstappen na Mercedes seria um divisor de águas para a escuderia e certamente não abandonará facilmente esse objetivo. O que presenciamos até agora pode ter sido apenas um adiamento, não um cancelamento definitivo. A Mercedes tem uma temporada inteira pela frente para demonstrar que ainda pode retornar ao topo da Fórmula 1. Se conseguir realizar isso, a conversa sobre Verstappen certamente ressurgirá com força total em 2027. E desta vez,
talvez as circunstâncias sejam muito mais favoráveis para uma mudança histórica que poderia redefinir completamente o equilíbrio de forças no grid da Fórmula 1.